Marina ajustou a cinta à liga pela última vez e encarou seu reflexo no espelho. Aquela noite, ela deixaria de ser a esposa negligenciada que passava as noites sozinha na cama, esperando por um marido que já não a tocava há meses. Aquela noite, ela se transformaria em outra mulher. Uma que descobriria a verdade, custasse o que custasse. A decisão havia sido tomada 3 dias antes, quando Rafael saiu dizendo que voltaria tarde por causa de uma reunião. Marina ficou na cama, usando a lingerie nova que havia comprado na esperança de reacender algo entre eles. Esperou por horas, o tecido rendado contra sua pele, o perfume que ele costumava amar impregnando os lençóis. Quando ele finalmente chegou, ela fingiu estar dormindo e observou através das pálpebras semicerradas. Rafael nem sequer olhou para ela. Foi direto ao banheiro, tomou banho demorado e deitou-se no extremo oposto da cama, as costas voltadas para ela como uma muralha intransponível. Fazia 5 meses que ele não a procurava. 5 meses sem beijos que não fossem mecânicos, sem carícias que não fossem obrigatórias, sem aquele olhar de desejo que costumava fazê-la se sentir a mulher mais desejada do mundo. No início, Marina tentou, usou língeres provocantes, sugeriu fantasias, tocou-a sob os lençóis. Rafael sempre tinha uma desculpa: cansaço, estresse, preocupação com os negócios. Aos poucos ela parou de tentar. A rejeição constante havia corroído sua autoestima até que ela começou a se perguntar se ainda era desejável, se ainda era mulher. Mas se ele não a queria, onde estava satisfazendo seus desejos? A resposta veio em um pequeno cartão vermelho que caiu do bolso do paletó dele, quando Marina foi levar as roupas. A lavanderia, La Maison Rouge, o nome estava gravado em letras douradas, elegantes, acompanhado de um endereço na zona sul da cidade. Uma rápida pesquisa na internet revelou o que ela temia: um bar sofisticado conhecido por ser ponto de encontro entre empresários e acompanhantes de luxo. Naquela noite, enquanto Rafael dormia tranquilamente ao seu lado, Marina elaborou seu plano. Não confrontaria o marido com acusações que ele poderia facilmente negar. Não contrataria um detetive que traria fotos frias e relatórios impessoais. Ela iria pessoalmente, veria com os próprios olhos. E para isso, precisaria se tornar irreconhecível. Agora, 3 dias depois, Valentina a encarava do espelho. A peruca de cabelos negros, ondulados, caía sobre seus ombros de uma maneira sensual que Marina jamais ousaria em sua vida. Normal, a maquiagem carregada transformava seus olhos castanhos em 2 convites misteriosos, delineados com precisão, sombreados com tons escuros que lhe davam um ar felino. Os lábios, pintados de vermelho intenso, pareciam pertencer a uma mulher que sabia exatamente o poder que exercia sobre os homens. O vestido era a peça central da transformação, negro, justo, obscenamente curto, com um decote que revelava mais do que escondia. Marina havia experimentado na loja com o rosto em chamas, desacostumada a mostrar tanta pele. Mas a vendedora, uma mulher prática que claramente não fazia perguntas, garantiu que era exatamente o tipo de roupa que se esperava naquele ambiente. Os saltos eram mais altos do que qualquer coisa que Marina possuísse. Ela praticou caminhar com eles pelo apartamento durante horas, até que seus passos adquirissem a fluidez necessária. A lingerie por baixo, uma peça cara, provocante, completamente inútil para qualquer propósito prático, era seu segredo particular. Uma armadura invisível que a fazia sentir-se poderosa. Marina respirou fundo e ajustou os seios no sutiã de bojo, criando um volume que normalmente não tinha. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua determinação era inabalável. Naquela noite, descobriria a verdade sobre Rafael, e se a verdade fosse o que ela temia, pelo menos saberia exatamente com que estava lidando. O táxi a deixou em frente ao La Maison Rouge, pouco depois de o sol se pôr completamente. Fachada era discreta, quase anônima. Apenas uma porta de madeira escura com o nome do estabelecimento e uma pequena placa dourada. Não havia nada que denunciasse o que acontecia lá dentro, e talvez fosse exatamente esse o ponto. Marina, agora completamente imersa em seu papel de Valentina, empurrou a porta e entrou. O interior era um contraste chocante com a fachada modesta, paredes revestidas,
De veludo vermelho escuro, absorviam a luz baixa que emanava de lustres de cristal estrategicamente posicionados. O ar estava impregnado de uma mistura embriagante de perfumes caros, charutos cubanos e algo mais, uma tensão elétrica, carregada de promessas e segredos. O salão principal era dominado por um bar de mármore negro, onde um bartender em colete, impecável, preparava drinks com movimentos precisos. Espalhadas pelo ambiente, mesas e sofás de couro criavam nichos íntimos, alguns parcialmente escondidos por biombos de madeira entalhada. Era um lugar desenhado para encontros que não deveriam acontecer, para conversas que nunca seriam repetidas. Marina caminhou até o bar com uma confiança que não sentia. Os saltos altos clicando contra o piso de mármore, sentou-se em um banco alto. Cruzou as pernas de maneira que o vestido subisse perigosamente e pediu um martini ao bartender. Ele a avaliou com um olhar profissional antes de preparar a bebida, provavelmente tentando categorizá-la. Cliente ou mercadoria, ela fingiu não notar, ocupando-se em examinar o ambiente pelo reflexo no espelho atrás do bar. Vários homens em ternos caros ocupavam as mesas, alguns sozinhos, outros em grupos. Mulheres deslumbrantes circulavam pelo salão como borboletas em um jardim, aproximando-se, conversando, rindo de piadas que provavelmente não tinham graça. O jogo da sedução desenrolava-se em tempo real, com regras que Marina não conhecia completamente, mas começava a intuir. Rafael não estava em nenhum lugar visível. Marina bebericou seu martini lentamente, os olhos constantemente varrendo o ambiente. Talvez ele não viesse naquela noite, talvez o cartão fosse apenas um cartão, um convite que ele nunca havia aceitado. Talvez ela estivesse fazendo papel de idiota, arriscando tudo por uma paranoia infundada. Foi quando a porta se abriu e seu coração parou. Rafael entrou acompanhado de dois homens que ela reconheceu imediatamente. Lucas e Bernardo, sócios dele na empresa de importação. Os três estavam impecavelmente vestidos, conversando em tons animados, completamente à vontade naquele ambiente. Um maître surgiu como que do nada e os conduziu a uma mesa nos fundos do salão, parcialmente escondida por um dos biombos decorativos. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Não era paranoia. Não era imaginação. Seu marido estava ali, naquele lugar, claramente não pela primeira vez. Ela ajustou sua posição no banco para ter uma visão melhor da mesa deles, ainda que parcial. Os três homens pediram bebidas, uísque, pelo que ela conseguiu observar, e começaram a examinar documentos sobre a mesa. Por um momento, Marina se permitiu uma esperança frágil. Talvez fosse realmente uma reunião de negócios, apenas em um local pouco convencional. Então as mulheres chegaram. Três figuras deslumbrantes se aproximaram da mesa como se tivessem sido convocadas por um sinal invisível. Uma morena de cabelos longos e ondulados sentou-se ao lado de Lucas, uma ruiva de curvas generosas. Acomodou-se junto a Bernardo, e uma loira, alta, esguia, com pernas que pareciam não ter fim, deslizou para o assento ao lado de Rafael. Marina observou, paralisada, enquanto a noira passava a mão pelo braço do centro do dístolis ofcridaduri e de marido em um gesto possessivo, íntimo que denunciava familiaridade. Rafael não se afastou. Pelo contrário, passou o braço ao redor dos ombros dela, puxando-a para mais perto. Seus lábios se moveram, sussurrando algo no ouvido da mulher, e ela riu, uma risada baixa e rouca que Marina conseguiu ouvir mesmo à distância. Era como assistir a um filme de terror, do qual ela era a Brocuruscapuda das Sodes, na Estadusa série. E a um filme de terror do qual ela era a protagonista involuntária. Cada gesto de Rafael, cada toque, cada olhar que ele dirigia àquela mulher era uma facada no coração de Marina. Ela reconhecia aqueles gestos. Eram os mesmos que ele usava com ela nos primeiros anos de casamento, quando ainda a olhava como se ela fosse a única mulher no mundo. Agora esses gestos pertenciam a outra. Marina apertou o copo de martini com tanta força que temeu quebrá-lo. A raiva, a dor e a humilhação se misturavam em um coquetel tóxico que ameaçava explodir a qualquer momento. Ela queria atravessar o salão, arrancar os cabelos daquela loira, gritar para todos ouvirem que aquele homem era seu marido,
que aquela mulher estava tocando algo que não lhe pertencia. Mas ela não se moveu. Ficou ali bebendo seu martini com uma calma que não sentia, observando enquanto seu casamento se desintegrava diante de seus olhos. Primeira vez aqui, a voz masculina fez virar-se bruscamente. Um homem estava de pé ao seu lado, alto e moreno, com olhos de um verde impressionante que pareciam brilhar mesmo na luz baixa do ambiente. Ele era absurdamente bonito, o tipo de homem que fazia mulheres perderem o fôlego, e claramente sabia disso pelo sorriso confiante que exibia. Marina hesitou por uma fração de segundo antes de entrar no personagem. É assim tão óbvio, respondeu com um sotaque que havia praticado, um leve toque interiorano que dava a Valentina uma aura de ingenuidade calculada. Você parece diferente, ele disse, sentando-se no banco ao lado dela sem pedir permissão. Mais leal, menos ensaiada, Marina sentiu um frio percorrer sua espinha. Será que ele havia percebido que ela não pertencia àquele lugar? Será que sua fachada era tão frágil assim? Sou Pedro. Ele se apresentou fazendo sinal ao bartender para repetir a bebida dela. Valentina, ela respondeu aceitando a mão estendida. O aperto dele era firme, quente, e durou talvez um segundo a mais do que o necessário. Marina sentiu algo que não esperava sentir. Uma centelha de atração. Fazia tanto tempo que um homem a olhava daquela maneira, com desejo explícito nos olhos, que ela havia esquecido como era a sensação. Enquanto Pedro puxava conversa, perguntas casuais sobre de onde ela era, o que fazia, há quanto tempo estava na cidade, Marina continuava observando a mesa de Rafael pelo canto do olho. A loira estava agora praticamente no colo dele, os lábios perigosamente próximos de seu pescoço, a mão deslizando pela coxa dele por baixo da mesa. Marina sentiu náusea. Você está bem? Pedro perguntou, percebendo a mudança em sua expressão. Parece que viu um fantasma. Estou ótima. Ela mentiu, forçando um sorriso, apenas observando o ambiente. Pedro seguiu seu olhar discretamente. Conhece alguém ali? Não, Marina respondeu rápido demais. Não conheço ninguém aqui. Ele a estudou por um momento, aqueles olhos verdes parecendo enxergar através de sua máscara. Mas não insistiu, voltando a uma conversa leve sobre a cidade, sobre lugares interessantes para visitar. Marina ouvia com meio ouvido, sua atenção dividida entre o homem atraente ao seu lado e o espetáculo doloroso, que se desenrolava na mesa dos fundos. Rafael e a loira estavam cada vez mais íntimos. Os documentos que antes ocupavam a mesa haviam sido abandonados, e os três casais pareciam inteiramente focados um no outro. Foi quando Rafael se levantou. Ele sussurrou algo no ouvido da loira, que assentiu com um sorriso cúmplice. Disse algo aos sócios, uma despedida pelo gesto, e começou a caminhar em direção aos fundos do estabelecimento, a mulher pendurada em seu braço. Marina sabia o que havia lá. Havia lido nos fóruns sobre os quartos privativos, espaços discretos onde os encontros podiam se tornar mais íntimos. Seu marido estava prestes a transar com outra mulher. A poucos metros de distância, algo dentro de Marina se rompeu. Ela se levantou abruptamente, quase derrubando o martini. Pedro a olhou com surpresa. Valentina, está tudo bem? Preciso de ar, ela murmurou, caminhando em direção ao corredor por onde Rafael havia desaparecido. Seu plano original era apenas observar, confirmar suas suspeitas, coletar evidências emocionais que justificassem um confronto posterior. Mas agora, com a raiva queimando em suas veias como ácido, ela queria mais. Queria confrontá-lo ali mesmo na frente de todos, naquele lugar sórdido. Queria ver a expressão no rosto dele quando percebesse que a esposa que ele negligenciava há meses estava ali, testemunhando sua traição. Ou talvez quisesse outra coisa, algo mais primitivo, mais visceral. Marina parou no meio do corredor, a respiração acelerada. À sua frente, uma série de portas fechadas. Atrás de uma delas, seu marido estava com outra mulher. A tentação de chutar cada porta até encontrar. Nos era quase irresistível, mas então pensou no que aconteceria depois. A cena, o escândalo, as explicações. Rafael encontraria uma maneira de virar o jogo, de fazê-la parecer louca, ciumenta, desequilibrada. Ele era um mestre em manipulação verbal, capaz de transformar suas próprias falhas em acusações contra ela. Não, precisava ser mais inteligente que isso.
Voltou ao bar, onde Pedro ainda a aguardava com expressão intrigada. Sentou-se novamente ao lado dele, dessa vez mais perto, o joelho tocando a coxa dele. Pedro, ela disse a voz baixa e rouca, você gostaria de me acompanhar a um dos quartos? O advogado, porque ele havia mencionado ser advogado, ela se lembrou, ergueu as sobrancelhas em surpresa. Marina viu o desejo cruzar seu rosto, seguido rapidamente por outra coisa. Suspeita, isso foi inesperado, ele disse calmamente. Marina inclinou-se para mais perto, permitindo que ele visse o vale entre seus seios no decote generoso. Estou cheia de surpresas. Pedro a estudou por um longo momento. Então, para choque de Marina, ele se afastou. Você não é quem diz ser, ele afirmou. Marina sentiu o sangue gelar. O que quer dizer, suas mãos, ele disse, pegando a mão dela e examinando-a. A ponto são mãos de alguém que trabalha em escritório, não de alguém que trabalha à noite. E seus olhos? Ele fez uma pausa. Seus olhos estão cheios de uma dor que não combina com uma profissional experiente. Marina puxou a mão de volta, o coração disparado. A máscara de Valentina estava derretendo, revelando a mulher ferida por baixo. Quem é você realmente? Pedro perguntou gentilmente. E então, contra toda a lógica, Marina contou tudo. As palavras saíram em torrente como uma represa rompida. Contou sobre os 8 anos de casamento, sobre os 5 meses sem intimidade, sobre as noites acordada esperando por um marido que chegava tarde e não a tocava. Contou sobre o cartão encontrado no bolso do paletó, sobre o plano de se disfarçar, sobre a dor lancinante de ver Rafael com aquela mulher. Pedro ouviu em silêncio, sem julgamento, sem interrupções. Quando ela terminou, os olhos marejados de lágrimas que se recusava a derramar, ele soltou um longo suspiro. Sabe o que eu acho? Ele disse. Acho que você não quer vingança. O que você quer é ser vista. Marina o encarou, confusa. Você se transformou em outra pessoa, porque sente que seu marido não a enxerga mais como a mulher. Você veio aqui não apenas para flagrá-lo, mas para provar a si mesma que ainda é desejável. As palavras atingiram com a força de um soco. Ela abriu a boca para negar, mas não conseguiu. Porque ele estava certo. Nos últimos meses, ela havia se tornado invisível para Rafael. Ele olhava através dela como se ela fosse transparente, tocava-a apenas quando absolutamente necessário. Falava com ela em monossílabos. Marina havia começado a se ver pelos olhos dele, sem graça, sem atração, sem valor. O disfarce de Valentina era uma tentativa desesperada de provar o contrário. Se outros homens a desejassem, talvez o problema não fosse ela. Talvez o problema fosse Rafael. O que eu faço agora? Ela perguntou, a voz embargada. Você tem escolhas, Pedro disse. Pode confrontá-lo aqui e agora. Ter a sua cena dramática, sua vingança pública. Ou pode ir para casa, tirar esse disfarce e decidir com calma o que quer para a sua vida. E se ele mentir, se negar tudo, você sabe a verdade, viu com seus próprios olhos. A mentira dele não muda o que você testemunhou. Marina ficou em silêncio, absorvendo as palavras. A raiva ainda queimava, mas estava sendo gradualmente substituída por uma clareza fria. Rafael a havia traído, isso era um fato imutável. A questão agora era, o que ela faria com essa informação? Por que está me ajudando? Ela perguntou. Você poderia ter simplesmente aceitado minha proposta. Pedro sorriu. Um sorriso melancólico que suavizou seus traços bonitos. Porque eu já estive do outro lado. Fui o marido que traía, que achava que podia ter tudo sem consequências. Quando minha esposa descobriu, perdi tudo, não apenas ela, mas meus filhos, meu respeito próprio. E agora você frequenta lugares como este, às vezes, para lembrar do que fui e do que nunca mais quero ser. Marina sentiu uma empatia inesperada por aquele homem. 2 estranhos feridos encontrando-se em um lugar de segredos e mentiras. Vou para casa, ela decidiu. Vou esperá-lo chegar e confrontá-lo, sem gritos, sem drama, apenas a verdade. Pedro acenou em aprovação. Você vai ficar bem. Ainda não sei, ela admitiu, mas vou descobrir. Marina se levantou para ir embora, mas hesitou. Voltou-se para ele uma última vez. Obrigada, Pedro, por me ouvir. Por não me julgar. Boa sorte, Marina. O som de seu nome verdadeiro a fez sorrir. O primeiro sorriso genuíno daquela noite. Ela caminhou em direção à saída.
deixando para trás o La Maison Rouge e a fantasia de Valentina. A noite estava fria quando ela saiu. O ar gelado em seu rosto foi um choque bem-vindo, trazendo-a de volta à realidade. No táxi de volta para casa, Marina removeu a peruca e limpou o excesso de maquiagem com lenços umedecidos. A cada camada que tirava, sentia-se, mas ela mesma, no apartamento trocou o vestido provocante por um hobby confortável e sentou-se na sala às escuras, esperando. A espera pareceu durar uma eternidade. Marina não dormiu, não ligou a televisão, apenas ficou ali, olhando para a porta, organizando seus pensamentos. Sabia exatamente o que diria quando Rafael chegasse. Não haveria gritos, não haveria lágrimas, apenas a verdade nua e crua, impossível de negar. Quando finalmente ouviu a chave na fechadura, seu coração estava calmo. Rafael entrou tentando não fazer barulho, claramente esperando encontrá-la dormindo. Quando a viu sentada no escuro, ele deu um pulo de susto. Marina, o que está fazendo acordada? Ela acendeu o abajur ao lado do sofá, iluminando o rosto do marido. Ele parecia cansado, ligeiramente despenteado. Havia uma marca de batom na gola da camisa e o perfume doce da loira impregnava suas roupas. Senta, Rafael, ela disse calmamente. Precisamos conversar. Algo na voz dela o fez obedecer sem questionar. Ele se sentou na poltrona em frente a ela, os olhos cautelosos. Eu sei sobre o La Maison Rouge, Marina disse. Eu sei sobre a loira, eu sei sobre todas as noites em que você disse estar trabalhando. O rosto de Rafael passou por uma série de expressões. Surpresa, negação, cálculo. Ele abriu a boca para falar, provavelmente para negar. Antes que você minta, ela continuou. Eu estava lá esta noite. Vi você com ela. Vi você levá-la para os quartos dos fundos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rafael ficou pálido, a máscara finalmente caindo. Marina, eu posso explicar. Não, ela o cortou. Não quero explicações. O que eu quero saber é, você ainda me ama? A pergunta pareceu desarmá-lo completamente. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu não sei, ele admitiu finalmente. Era a resposta mais honesta que ele havia dado em meses. E estranhamente doeu menos do que Marina esperava. Há quanto tempo isso acontece? Ela perguntou. 1 ano, talvez mais. Com quantas mulheres? Várias. Nunca a mesma 2 vezes, até ela. A loira, Juliana, faz 3 meses. Marina absorveu a informação. 3 meses. Exatamente quando as mudanças de comportamento começaram, havia uma estranha satisfação em ver as peças do quebra-cabeça se encaixando. Você a ama? Ela perguntou. Não, Rafael respondeu rapidamente. Não é sobre amor. Nunca foi sobre amor. Então sobre o que é? Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que ela conhecia bem. Eu não sei explicar. No começo era só fuga, pressão, rotina, a sensação de que minha vida estava no piloto automático. Elas me faziam sentir vivo. E eu, Marina perguntou, a voz firme apesar da dor. Eu não te fazia sentir vivo? Rafael olhou, realmente olhou, talvez pela primeira vez em meses. Você se tornou parte da rotina, Marina, parte do piloto automático. Eu olhava para você e via compromissos, obrigações. A vida que construímos não via mais você. Era brutal, era honesto, e era exatamente o que Marina precisava ouvir. Sabe o que eu fiz esta noite? Ela disse. Me disfarcei de garota de programa. Comprei uma peruca, um vestido vulgar e fui ao La Maison Rouge te espionar. Os olhos de Rafael se arregalaram. Fiquei no bar observando você com aquela mulher. E por um momento, pensei em fazer a mesma coisa, encontrar um homem qualquer e me vingar. Você fez isso? Não, mas não porque seja moralmente superior. Apenas percebi que vingança não é o que eu quero. O que você quer, então? Marina refletiu. O que ela realmente queria? Quero me sentir viva de novo, ela disse finalmente. Quero ser vista. Quero que alguém me olhe e veja a mulher que eu sou, não a esposa conveniente ou a advogada competente. Eu posso tentar, Rafael disse, inclinando-se para frente. Podemos procurar um terapeuta. Podemos recomeçar. Talvez, Marina admitiu, ou talvez seja tarde demais. Você passou 1 ano procurando em outras mulheres o que não encontrava em mim. Esse tempo não volta. Então o que fazemos? Marina se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Esta noite você dorme no quarto de hóspedes.
Amanhã, vamos conversar sobre os próximos passos, sem pressa, sem decisões impulsivas. E você me perdoa? Ela se virou para encará-lo. Perdoar? Não sei se consigo. Entender? Talvez. Você não é o único que deixou o nosso casamento virar piloto automático, Rafael. Eu também tenho minha parcela de culpa. Isso não justifica o que eu fiz. Não, não justifica, mas explica. Rafael se levantou hesitante. Marina, eu sinto muito. Sei que essas palavras não significam nada agora, mas eu realmente sinto. Ela acenou em reconhecimento. Eu sei. Agora vá dormir. Amanhã será um dia longo. Ele caminhou em direção ao corredor, mas parou na porta. Aquela mulher no bar, Valentina, era realmente você? Marina permitiu-se um pequeno sorriso. Uma versão de mim, uma que eu não conhecia. Ela era impressionante. Eu sei, Marina disse. Talvez seja a hora de Marina aprender algumas coisas com Valentina. Rafaela acenou em silêncio e desapareceu pelo corredor. Marina permaneceu na sala por um longo tempo, olhando para as luzes da cidade. Nas semanas que se seguiram, muita coisa mudou. Marina e Rafael tentaram a terapia de casal, mas as sessões apenas confirmaram o que ambos já sabiam. Haviam se tornado estranhos compartilhando um teto. O amor que um dia existira havia se transformado em costume, e costume não era base suficiente para um casamento. O divórcio foi amigável, tanto quanto um divórcio pode ser. Dividiram os bens com justiça. Concordaram em manter a civilidade. Quando Marina assinou os papéis finais, sentiu uma mistura de luto e alívio. Estava encerrando um capítulo, mas também abrindo espaço para novos começos. 3 meses depois do divórcio, Marina voltou ao La Maison Rouge, não como Valentina, mas como ela mesma. Usava um vestido elegante, maquiagem discreta, os cabelos soltos sobre os ombros. Não estava ali para espionar ou se vingar. Estava ali para fechar um ciclo. Pedro estava no mesmo lugar de sempre, sentado ao bar como se nunca tivesse saído. Quando a viu se aproximar, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Marina, ele disse, usando seu nome verdadeiro. Não esperava te ver aqui. Eu também não esperava voltar, ela admitiu, sentando-se ao lado dele. Mas senti que precisava. Como você está? Divorciada, ela respondeu. Assustada, livre. Tudo isso junto, tudo isso junto. Pedro pediu 2 bebidas e ergueu o copo em um brinde silencioso. Marina correspondeu, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Sabe o que eu descobri? Ela disse. Aquela noite, quando me disfarcei de Valentina, eu achava que estava procurando provas da traição do meu marido, mas, na verdade, estava procurando a mim mesma. E você se encontrou? Marina sorriu. Estou no processo. É surpreendente quantas camadas a gente acumula ao longo dos anos, expectativas dos outros, papéis que assumimos, máscaras que vestimos. Tirar tudo isso leva tempo. Mas vale a pena, cada segundo. Eles conversaram por horas, como haviam feito naquela primeira noite. Mas agora não havia urgência, não havia desespero. Apenas 2 pessoas que haviam se encontrado em circunstâncias estranhas e descoberto uma conexão improvável. Quando o bar começou a esvaziar, Pedro a acompanhou até a saída. Posso te ligar algum dia? Ele perguntou com uma hesitação que ela achou encantadora. Pode, Marina respondeu. Mas me dê algumas semanas, ainda estou me reconstruindo. Entendo, leva tempo. Leva, ela concordou. Mas pela primeira vez em anos, estou ansiosa para ver no que vou me transformar. Marina caminhou pela rua escura, sentindo o ar frio da noite em seu rosto. Acima dela, as estrelas brilhavam com uma clareza que ela não notava há muito tempo. À sua frente, o futuro se estendia como uma página, em branco, pronta para ser escrita. A mulher que caminhava por aquela rua não era nem a Marina submissa de antes, nem a Valentina ousada de uma noite. Era alguém novo, alguém que ainda estava se formando. Uma mulher que havia mergulhado na escuridão e emergido mais forte. Uma mulher que finalmente havia aprendido a lição mais importante de todas, que ser vista começa com se ver. E isso ela descobriu era apenas o começo. 6 meses depois daquela noite no La Maison Rouge, Marina acordou em um apartamento completamente diferente daquele que havia dividido com Rafael. Era menor, mais modesto, mas cada canto refletia quem ela era de verdade. As paredes tinham quadros que ela mesma havia escolhido,
As estantes transbordavam de livros que sempre quis ler, e a cozinha cheirava ao café forte que ela preparava todas as manhãs. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem de Pedro, ainda de pé para hoje à noite. Marina sorriu ao ler. Eles haviam se encontrado várias vezes nos últimos meses, sempre com calma, sem pressa. Jantares tranquilos, caminhadas pelo parque, conversas que se estendiam madrugada adentro. Pedro não a pressionava, não exigia definições. Entendia que ela precisava de tempo para se reconstruir, antes de construir algo novo. Ainda de pé, ela respondeu: "Te vejo às 8. Naquela noite, Pedro a levou a um restaurante discreto, com vista para o rio. A luz das velas dançava em seus olhos verdes, enquanto ele a observava do outro lado da mesa. "Você está diferente", ele disse. "Diferente como? Mais leve, como se tivesse tirado um peso das costas." Marina pensou na jornada dos últimos meses. O divórcio, a terapia individual, as noites chorando sozinha, as manhãs acordando sem saber quem era. Havia sido doloroso, mas necessário. "Eu me encontrei", ela disse simplesmente. "Demorou, mas me encontrei." Pedro estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando os dedos nos dela. "E agora que você se encontrou, tem espaço para mais alguém?" Marina olhou para as mãos unidas, sentindo o calor dele e a segurança. Pensou em Rafael, no casamento que havia ruído, nas mentiras e na dor, mas também pensou em como aquela dor a havia transformado em alguém mais forte, mais consciente, mais viva. "Tem", ela respondeu. "Tem sim." Pedro sorriu, aquele sorriso que ela havia aprendido a amar nos últimos meses. Levantou-se, contornou a mesa e a beijou suavemente. Era um beijo diferente de qualquer outro que Marina já via. "Pono sincoro borbaista baiu seru se está parado, e aradufova ser estomina menamomes da dade síncaro", como os primeiros beijos com Rafael, nem desesperado como o quase a beijo que ela havia considerado naquela noite no La Maison Rouge. Era um beijo de promessa, de começo, de possibilidade. Quando se separaram, Marina riu baixinho. "O que foi?", Pedro perguntou. "Estou pensando em como tudo isso começou. Com uma peruca, um vestido ridículo e um plano maluco." "E terminou com isso", ele disse, acariciando o rosto dela. "Não", Marina corrigiu. "Não terminou. Está apenas começando." 1 ano depois, Marina estava na varanda do apartamento que agora dividia com Pedro, observando o sol nascer sobre a cidade. A aliança em seu dedo brilhava com a luz dourada da manhã. Não era uma aliança de casamento, nenhum dos dois sentia necessidade de repetir esse ritual. Era uma aliança de compromisso, de escolha consciente de estar junto. Pedro apareceu atrás dela, abraçando-a pela cintura e depositando um beijo em seu pescoço. "No que está pensando?", ele murmurou. "Em como a vida é estranha", ela respondeu. "Se Rafael não tivesse me traído, eu nunca teria ido ao La Maison Rouge, nunca teria te conhecido, nunca teria descoberto quem eu realmente era." "Você está agradecendo a ele?", Marina riu. "Não, estou apenas aceitando." "O que aconteceu, aconteceu e me trouxe até aqui." Pedro a virou para encará-lo. "Você é feliz?", Marina pensou na pergunta. Felicidade era algo que ela havia buscado por quem topamiladia anos, no lugar errado, e um casamento perfeito e uma carreira impecável na aprovação dos outros. Agora, ela encontrava nos pequenos momentos: o café da manhã com Pedro, as risadas com amigas, o prazer de ler um bom livro, a satisfação de olhar no espelho e gostar do que via. "Sou", ela respondeu. "Pela primeira vez na vida, sou genuinamente feliz." O sol continuou subindo, banhando a cidade em luz dourada. Marina permaneceu nos braços de Pedro, sentindo a paz que finalmente havia conquistado. Aquela noite no La Maison Rouge, quando se disfarçou de Valentina para descobrir a verdade sobre o marido, ela achava que estava buscando evidências de traição. Mas na verdade estava buscando algo muito mais valioso, a si mesma, e havia encontrado